Gostaria que você abrisse sua Bíblia, sentados mesmos, no livro de Levítico, capítulo 10. Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Você achou? Amém? Levítico capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos de Eleazar e a Tamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vamos orar? Espírito Santo, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra nos traz graça, nos traz exortação, nos edifica, nos ensina, Senhor, a como vivemos uma vida em obediência a Ti. Precisamos, meu Senhor, obedecer a Tua voz. Necessitamos, meu Senhor, ouvir a Sua voz. Necessitamos, meu Pai, receber revelação do Teu Espírito. Fala, meu Senhor, com a igreja. Fala, Espírito Santo, com o Teu povo. Derrama graça sobre esta congregação, Senhor. Que a palavra do Senhor possa gerar nos corações temor, reverência, amor a Ti, amor pelas coisas de Deus, reverência para com as coisas do Espírito, para com as coisas do alto. Nos abençoe. Espírito Santo, eu quero ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Sim, Pai, como disse meu pai, João Batista, que diminua eu, mas que Tu venhas crescer aqui neste lugar, no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, fala conosco. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Temos aqui uma história bastante conhecida. Certamente você que é mais antigo no Evangelho já deve ter ouvido falar acerca do fogo estranho, essa expressão. Também já ouvi pregações acerca disso, mas geralmente o pessoal só para no versículo 1 e no versículo 2, né? E eu quero explorar mais esse texto com os irmãos. Quero, pela graça de Deus, poder extrair umas lições com os irmãos. Nadab e Abiú. O título dessa mensagem é Lições em Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão, ok? Irmão de Moisés. E, obviamente, por serem filhos de Arão, eles também serviam como,
Eles serviam na casa de Deus, só que eles resolveram trazer fogo estranho, irmãos. Diz aqui o versículo primeiro, vamos analisar. A Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Olha só, irmãos. Muitos falam, eles falam o que seria esse fogo estranho. O que seria esse fogo estranho? O versículo 9 nós não lemos, mas eu gostaria de acompanhar com os irmãos. Diz assim: depois de todo o incidente, olha a ordem de Deus, olha, versículo 8, né? Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho, bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Alguns comentaristas acreditam que Nadab e Abiú foram oferecer, né, esse incensário, esse fogo, ok? Embriagados. Aí haveria essa ordem aqui para que eles não bebessem vinho, bebida forte de forma alguma, senão eles morreriam. Outras pessoas, outros comentaristas acreditam que aconteceu o seguinte aqui. O comentarista diz o seguinte, que era necessário que essa brasa que ele estava levando, ela fosse tirada do altar do holocausto. E alguns estudiosos acreditam que eles não tiraram essas brasas do altar do holocausto. Eles buscaram isso em outra fonte. Alguns estudiosos acreditam que eles arrumaram essa brasa de qualquer lugar, buscaram em outra fonte. Isso traz muitos ensinamentos espirituais, né, queridos? Fala do indivíduo que deseja servir a Deus, sabe, tentando viver, buscando as coisas desse mundo, tentando servir a Deus, mas com um pé na igreja, sabe, um pé lá fora. São pessoas que querem viver o evangelho, sabe, raso, superficial, sem profundidade. Fogo estranho pode simbolizar isso. Oferecer um fogo estranho para Deus, de modo que o Senhor não aceita, irmãos. Trouxeram fogo estranho para a face do Senhor, o que lhes não ordenar. Deus não aceita que ofereçamos a Ele um evangelho, uma adoração superficial, uma vida cristã relaxada, sem compromisso. Deus não aceita, meu irmão. Amém, querido? Muita gente tentando viver isso, este evangelho, um evangelho superficial, buscando em outras fontes, ok? No primeiro momento as pessoas podem olhar essa igreja assim e dizer: poxa, Deus, ele é tão rígido, né, pastor? O que tem a ver? O camarada levou outra brasa, não foi do altar, tudo bem, não foi do altar, mas eles levaram brasas de outra fonte. Mas o importante é que eles tenham levado, né, pastor? Será, irmão? É como o crente que acha que pode viver. Não, já veio na igreja, está tudo certo. Eu posso viver o meu evangelho, o evangelho que me dá na telha. Veja bem, eles estavam ali servindo, estavam ali no serviço, servindo a Deus, mas Deus não aceitou aquele fogo, aquelas brasas estranhas, outra fonte. Deus não aceita qualquer coisa da gente, não, amém, irmão? A fonte da nossa devoção precisa ser espiritual, não humana, ok? A fonte da nossa devoção precisa ser espiritual. Há pessoas que estão tentando servir a Deus de maneira carnal. Estamos pregando aí quinta-feira, né? A carne, né? Um inimigo chamado carne. Então, o que poderíamos dizer aqui, irmãos? O que poderia simbolizar o fogo estranho? É um indivíduo que tenta servir a Deus com um evangelho descompromissado, raso, superficial. Hoje de manhã, eu até marquei alguns irmãos aqui, para os irmãos verem. Eu mostrei para a Cintia, falei: Cintia, olha isso aqui, Cintia, eu não estou acreditando no que estou vendo. Irmão, é impressionante. Gravaram num ambiente de culto, esses cultos de reteté, uma senhora lá rodando no reteté e tal. Aí tinha na primeira cadeira assim, tinha uma irmã segurando um bebezinho de 5, 6 meses. Essa irmã que estava rodopiando, irmão, no reteté, chegou próximo, se aproximou da irmã com o bebê. Eu não estou acreditando nisso. Só que sabe que ela tinha irmãos? Num culto de reteté. Sabe que essa irmã que está rodopiando tinha irmãos? Um punhal, irmão.
Falei, gente, está parecendo um culto satânico, eles vão pegar o bebê e fazer um sacrifício a Moloque. Falei assim, olha isso, ela se aproxima da mãe, no rodopio, todo mundo lá no rodopio, coque e tal, ela pega o bebê das mãos da mãe, a mãe entrega, e ela continua com o bebê rodando, com o punhal assim, do lado do bebê. Eu falei, meu Deus, a senhora, um tanto quanto obesa, se ela cai, quer esse punhal e crava nessa criança. Eu fiquei estarrecido hoje de manhã, ouvi isso, um vídeo recente. Você entende como é? E um monte de gente dizendo assim, meu Deus, ninguém vai fazer uma denúncia ao conselho tutelar, ninguém vai fazer nada. Isso realmente é um culto cristão? Fogo estranho. Só que se você chegar para aquelas pessoas que estavam ali, eles vão dizer, não, estamos no mover, você que é frio, você que está na frieza espiritual, você não está percebendo o mover de Deus. Então nem tudo aquilo que parece ser de Deus espiritual procede de Deus, possivelmente possa ser outra fonte. O problema de Nadab e Abiú, possivelmente estavam embriagados. Muitos teólogos vão dizer que eles estavam embriagados, vão tentar servir a Deus. Mas eu quero ficar também com essa outra explicação, de que eles estavam oferecendo brasas, não tiradas do holocausto, do altar, mas tiradas de outra fonte. Irmãos, eu fiquei chocado. E a mãe do bebê, da bebê, eu acho que era uma menininha, uma bebê linda, olhando ali, fica lindo, e aquela senhora com um punhal, assim, pessoas dizendo assim, gente, o que é isso? Um culto? Parece um culto satânico, a pessoa está com um punhal, não sei, irmão, brilhava, não sei se é de verdade, se é de plástico, mas estava brilhando. Agora, qual a função daquele punhal ali? Sabe, eu falei, Jesus, eu pensei, fogo estranho, Deus não recebe esse negócio não. Tem muita gente enganada achando que Deus recebe isso, outra fonte. Está entendendo isso, irmão? Amém? O versículo 2 diz o seguinte: então saiu fogo de diante do Senhor e fez o quê? Os consumiu e morreram perante o Senhor. Muitas pessoas olhando para um texto desse vai dizer assim, pastor, Deus foi muito rígido aqui, porque o senhor está lendo um texto do Antigo Testamento, não é isso, pastor? Porque fogo aqui, irmãos, isso aqui foi literal, tá? Eles morreram mesmo. Alguns intérpretes acham que foi um raio que Deus matou os dois, um raio. Pode ser, caiu fogo de Deus. Mas fogo, embora tenha sido literal aqui, fogo também é símbolo do juízo divino. Algumas pessoas podem ler um texto desse e dizem assim, pastor, não, Deus agiu assim porque Deus está no Antigo Testamento, né? Deus era mais rígido, no Novo Testamento era mais bonzinho. Eu quero lembrar os irmãos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, um casal chamado Ananias e Safira, porque mentiram dizendo que ia dar um valor de uma oferta, mas em cima da hora mudaram o valor. Diz a Bíblia que o Senhor fulminou o casal. Qual foi a razão? Pedro vai explicar. Porque mentistes ao Espírito Santo. Eu quero lembrar os irmãos que ali já estávamos o quê? Na graça, na nova aliança. Então aprendemos pela palavra de Deus que o juízo divino também é derramado sobre o seu povo na nova aliança. Outro texto, pastor, 1 Pedro 4,17. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer que o juízo começa onde, irmão? Começa onde? Nunca leu esse texto, não? Vamos ler então, irmão. Para aí, bota aí. Eu senti um silêncio. Eu estou achando que você já sabe de qual esse versículo. Deixa a parada aí. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 4,17. Deixa marcado aí. Primeira epístola de Pedro 4,17. Olha só a palavra de Deus, irmãos. Novo Testamento, hein? Graça. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é... Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, voltemos para o texto. Aprendemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus continua executando juízo sobre indivíduos
que estão tentando servir a Deus oferecendo um fogo estranho. Fogo estranho, símbolo de pessoas que estão vivendo a sua própria maneira, fazendo, sabe, da casa de Deus ou da religião um meio de vida, fazendo da religião da fé um passatempo para ela. Ela vem na igreja para passatempo, é um entretenimento para ela. É um entretenimento para ela. Ela não vem para adorar a Deus, ela não vem com foco para servir o Senhor, é um passatempo. Então o fogo do Senhor os consumiu e morreram. Querido, Deus está trazendo juízo nesses últimos dias, amém, irmão? Deus está trazendo juízo. A despeito de você ver tantas loucuras, tanta coisa errada no meio gospel, Deus está trazendo juízo, sim. Tem muitas pessoas morrendo espiritualmente porque elas desprezaram a Deus. Estão mortas, estão dentro da igreja, mas estão mortas espiritualmente. E aqui a afronta, o serviço, o fogo estranho que foi oferecido a Deus, Deus não poupou, Deus consumiu, irmão. Isso é muito sério, querido. Esse mesmo Deus que consome Nadab e Abiú com fogo, sobrou nada para contar a história. Esse mesmo Deus é o Deus de 1 João 4,8. Deus é amor. Como conciliar isso, irmão? Não tente com meios humanos, só acredite na palavra de Deus, que esse Deus fez isso por amor. E você vai ver agora, olha só, versículo 3. Falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse. Olha o que Deus disse, irmãos: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim. Deus exige santidade daqueles que servem a Ele, amém, igreja? Deus exige santidade. Privilégios e bênçãos não pode nos isentar de sermos santos. Tem pessoas que confundem as bolas, né? Ela acha que o favor de Deus, o fato dela estar prosperando, dela ter saúde, de ter bom emprego, ela acha que isso é o aval, o sinal verde que ela pode ficar no pecado, que ela pode viver uma vida relaxada espiritualmente. Está entendendo? Ela nunca passou fome, nunca teve necessidade, ganha bem, tem um bom carro, uma boa casa. Ela acha que isso é o sinal do favor de Deus na vida dela e que por isso mesmo ela pode viver a vida de qualquer maneira. Deus exige santidade de todos nós, amém, queridos? Mostrarei a minha santidade para aqueles que se achegam a mim. Deus é santo. Sejam santos como Ele é, amém, querido? Não há como ser cristão e viver uma vida totalmente devassa. Não tem, é incompatível, né? É incompatível com a palavra de Deus. Então, qual foi o propósito de Deus ter consumido, eliminado, torrado Nadab e Abiú ali? Foi para mostrar que Ele é o quê? Santo. Possivelmente eles estavam tentando servir a Deus de qualquer maneira. Aí Deus fala: ó, Moisés, vai para Arão aí, ó, mostrarei a minha santidade. Não é da maneira que eu estou pensando, não. Não é da maneira como eles estão pensando. Ele diz assim, ó: e serei glorificado diante de todo o povo. Tudo, coloca isso na tua agenda, tudo que não glorifica a Deus não faz parte da verdadeira adoração. O propósito de Deus ao agir no meio da sua igreja não é para que o teu nome seja glorificado, é para que o nome dele seja glorificado. Serei glorificado, é Deus que tem que ser glorificado, amém, irmão? E ai daqueles que têm trazido escândalo para o Evangelho. Ai daqueles. Eu estou chocado até agora, estou com a imagem da mulher rodopiando, com o bebê no colo com um punhal, irmão. Eu estou aqui, sabe, chocado até agora. E tem gente que está oferecendo, está ali com seus filhos, está achando tudo muito bonito, muito espiritual. Ah, irmão, sou uma doida dessa e rodopiando para cima de mim para pegar meu filho. Dou uma banda, irmão. Não vai pegar nada. Claro que não vou derrubar a mulher, mas ela não vai pegar, né? Não vai pegar o meu filho, não. Não vai pegar meu bebê, não. Que isso, querido? A Laís, quando nasceu, os médicos disseram assim, entregaram a Laís no colo da Cintia, entrou sem sangue, né? Após uma cesárea. Aí o médico disse assim: olha, sua filha é linda. Ela é uma jujuba de morango. Aí ela, quando eu fui lá no hospital para visitar, ela falou: ó, o médico falou que ela é jujuba de morango.
gostosa. Imagina, tu pega o teu filho, tua filha no colo, uma doida varrida, fica rodopiando com o punhal na mão, irmão. Não. O Senhor é que precisa ser glorificado na igreja, amém, querido? É Deus. Quando uma pessoa faz isso, quando uma pessoa faz isso no culto, quem está aparecendo mais no culto? Quando o indivíduo faz isso, quem é que apareceu? A pessoa. Deus foi glorificado? Não. Trouxe escândalo? Trouxe. O nome do Senhor foi envergonhado? Foi blasfemado? Foi. Porque todo mundo está assistindo aqui e está dizendo: o que é isso? Culto a Moloque? Vai sacrificar criança daqui a pouco? O que é isso? Está entendendo? Então o Senhor agiu de forma rígida aqui para muitas pessoas. Ele foi rígido, tendo matado. Não houve nenhuma palavra do tipo assim: Nadab, Abiú, vamos conversar, não faz isso não, se arrependa, vamos conversar. Não houve. Dá a entender que eles já estavam assim, ó, há muito, fazendo as coisas de qualquer maneira. Isso é um sinal para nós também, irmão. Não faça a obra de Deus relaxadamente, amém, irmão? Faça o seu melhor para o Senhor, dê a sua melhor aula, amém? Pregue como se não houvesse amanhã, como se Jesus viesse a voltar amanhã, hoje à noite, ok? Sirva, venha com disposição, alegre, motivado para estar na portaria, só para dizer boa noite para as pessoas. Boa noite, oi, né? Venha, motivado. Faça o seu melhor. Eles ofereceram fogo estranho. O Senhor disse: olha, eu serei glorificado. Deus foi glorificado, eliminando esses dois indivíduos. Tanto é, olha só, versículo 3, a parte final do versículo 3. O que aconteceu aí? Porém, Arão, por que ele se calou? Ele ficou, olha, tem duas razões para isso. Ele sabia como os filhos dele estavam andando. Segunda coisa, ele não ousou a questionar a forma como Deus agiu. Arão não teve nada o que dizer, ficou calado. Ó, Arão, Deus está mandando dizer isso. Ele poderia dizer: poxa, ele foi injusto, levou meus dois filhos que trabalhavam comigo na igreja. Arão teve o que falar. Quando Deus age, quando Deus traz juízo, nós só temos que obedecer, amém, irmão? A maneira como Deus agiu aqui, trazendo juízo, trouxe temor para aquela congregação ali. É assim que a história de Ananias e Safira termina, né? E toda a igreja houve um grande temor ao saber que Deus havia fulminado Ananias e Safira. Juízo de Deus traz temor, amém, irmão? Deus age trazendo juízo. Deus trabalha. Então algumas coisas acontecem no meio do povo de Deus, e a gente fica falando assim: Senhor, por que será? Possivelmente pode ser o juízo de Deus, irmão. Pode ser o juízo de Deus. O juízo de Deus vai trazer isso, ó, santidade. O nome do Senhor vai ser glorificado e vai trazer temor. Arão se calou. Arão entendeu que não poderia discutir com Deus ali. Querido, muitas coisas Deus trabalha e realiza na nossa vida. E não é para você questionar Deus, não. Você tem que dizer: sim, Senhor. Muitas coisas Deus manda você fazer e não tem que ficar brigando com Deus, não, irmão. Você só tem que dizer assim: sim, Senhor. Não é o que eu queria, mas sim, Senhor. Senhor, não é confortável para mim, mas eu vou te obedecer. Sim, Senhor. É a tua justiça que está sendo cumprida, é o teu nome que está sendo glorificado, não é o meu. Eu tenho um casal de tios. Eu me lembro quando eu era adolescente, meu tio, ele sempre muito brincalhão. Aí um dia estava conversando, estava eu assim, na cozinha da minha mãe. Aí a esposa dele falou assim, a minha tia falou assim: fulano, hoje eu vou para a igreja, você fica em casa tomando conta da fulaninha, da filhinha, minha prima. Eu vou para a igreja, eu estou precisando ir para a igreja, eu estou numa luta, hoje é eu e Deus. Ela falou: hoje eu vou, estou determinada, eu estou passando por uma luta, você sabe da nossa luta, é eu e Deus. Hoje é eu e Deus, vai ter uma briga entre eu e Deus hoje, que eu vou buscar Deus com muito fervor. Aí eu olhei para ela e falei assim:
Coitado de você, já perdeu nessa briga. Não aguentei, eu ri muito. Eu tenho medo de você já perdeu nessa briga. De fato, irmão, não tem como brigar com Deus, querido. Arão se calou. Arão ficou questionando: por que o Senhor matou meus filhos? Arão se cala. Há momentos que Deus vai realizar coisas na nossa vida ou nas pessoas que nos cercam. E a única coisa que você tem que fazer é obedecer, aceitar a justiça de Deus nas nossas vidas, amém? Versículo 4 e 5 diz assim: olha, então Moisés chamou a Misael, a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Viu o que aconteceu aqui? Houve uma ordem para tirar todo mundo, todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Ninguém questionou. Chamou a parentada toda de Arão, todo mundo para fora. Vai, sai. Ninguém, como eu havia dito, o juízo de Deus trouxe temor. Ninguém questionou, todos obedeceram. E muitas vezes, irmãos, o que conta é a obediência, tá? Obediência. Veja o caso de Saul. Deus dá uma ordem: Saul, vai lá, destrui o rei, mata todo mundo, mulheres, crianças e animais. O que Saul faz, irmão? Ele obedece na íntegra? Ele poupa o que, meus irmãos? Poupa o que? Os animais. Mas Deus tinha mandado ele matar tudo. E poupa os animais. E qual foi o pretexto dele? Qual foi o argumento dele? Eu poupei os animais, Senhor, para poder oferecer a ti. Então, normalmente as pessoas vão ter, presta atenção, não, as pessoas desobedecem a Deus usando o argumento do que? Espiritual. Houve uma resposta aqui de imediato nessa congregação. Todo mundo saiu para fora, ninguém questionou, gerou um temor, gerou uma reverência, irmãos. É o que tem faltado hoje em muitos arraiais e muitas igrejas, sim ou não? Tem faltado temor, tem faltado respeito às coisas de Deus. Aí o versículo 6 fala um negócio interessante. Olha só, irmão, eu fiquei meditando sobre isso, e meu Deus, como a palavra de Deus é profunda. Olha só o versículo 6. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Atamar. Ou seja, Arão tinha 4 filhos, né? Morreram 2, sobraram Eleazar e Atamar. Olha a ordem: não desgrenheis os cabelos. Desgrenhar é bagunçar os cabelos. Nem rasgueis as vossas, para que não morrais, e nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, vão lamentar sim o incêndio que o Senhor suscitou, vai lamentar a morte dos rapazes. Olha aqui, irmão, o Senhor proíbe Arão e os outros 2 irmãos sobreviventes de fazer o que? Luto. Desgrenhar o cabelo era uma prática cultural da época, de ficar demonstrando para as pessoas que estavam de luto, tinha morrido alguém. Desgrenhava o cabelo, entendeu? Jogava cinza em cima da cabeça, vestia-se em pano de saco. Não era uma maneira de você expressar o luto, ok? Então Deus proíbe, olha só, Arão e os seus 2 filhos de chorarem a morte dos rapazes. Mas Deus liberou a congregação. Interessante, eu fiquei aqui meditando sobre esse versículo, irmão. Fiquei 2 semanas meditando nesse versículo. E Deus colocou algumas coisas no meu coração aqui. Escrevi o seguinte aqui: às vezes nós precisamos suportar a dor a fim de preservar a nossa própria fé e as pessoas que nos cercam. Deus proíbe Arão e Eleazar e Tamar de manifestar o luto. Vocês não têm esse direito. Será que Deus é mau? Não, irmão. Deus estava fazendo isso porque o Senhor queria que Arão e seus filhos, os sobreviventes, que não tiveram nada a ver com os outros irmãos, permanecessem servindo a Deus. A fé deles foi preservada com essa atitude de Deus, que aos nossos olhos muitas vezes parece uma atitude o quê? Rígida.
Aos demais eu permito chorar de luto. Muitas vezes, querido, Deus quer que eu e você venhamos a suportar a dor. Deus permite a dor para que a sua fé seja preservada. Como entender isso? Apenas creia e saiba que é uma verdade. Parece que Deus estava sendo assim, até riso demais com Arão. Mata seus 2 filhos de forma repentina e não permite que ele tenha um período de luto. Não permite. Será que Deus é mau? Não. Tudo que Deus faz, Paulo vai revelar isso, né, irmão? Você sabe de cor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Foi a vontade de Deus eliminar esses 2 rapazes? Sim. Foi a vontade de Deus permitir que Arão e seus outros filhos sentissem a dor de ter perdido seus parentes? Sim, mas tudo visando a um bem maior. A função de Arão como sumo sacerdote era algo importantíssimo no meio do povo de Deus. Veja bem, para preservar, visando bens maiores. Olha o que eu estou falando para você. Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida que no primeiro momento você não entende. Por que eu estou sentindo essa dor, pastor? Por que eu estou sentindo essa dor? Deus está sendo mal comigo? Não. É visando um bem maior lá na frente. É visando a preservação da tua fé. Amém? Eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que Arão estava entendendo o que Deus estava fazendo com ele. Sim ou não? Porque ele se cala. Não é isso? Arão se cala. Arão não questiona. Arão não luta pelos seus direitos. Senhor, me permita chorar para os meus filhos. Não. Ele entendeu que a maneira como seus filhos estavam agindo, o fogo estranho oferecido, afrontou a santidade de Deus. Arão entendeu. Significa também que nós não devemos ficar com pena. Mas com tanta pena de fulano. Fulano está passando por isso, isso e aquilo. Conhece o histórico dela, por que ela está passando? Sabe como que é a vida dela privada com Deus? Sabe o que ela tem feito em seu relacionamento com Deus nos últimos meses, nos últimos anos? Não, né? Nem eu. Então, não fique, se cale, faça como Arão, fica lá. Entende? Ele não teve o direito de ter luto pelos seus 2 filhos. Olha. E diz aqui. Eu até escrevi o seguinte no esboço aqui, analisando esse versículo, que Deus ele requer fidelidade, uma fidelidade radical nossa, né? O Senhor queria que, obviamente, Arão continuasse o quê? Servindo, sem questionar, sem ficar chateadinho com Deus, porque Deus havia levado os filhos dele. Mas eram filhos que estavam oferecendo pouco estranho, certo? Eu escrevi o seguinte aqui: Deus requer a fidelidade radical nossa. E eu escrevi também aqui citando aquele versículo de Mateus 10,37, onde Jesus diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Entendeu? A fidelidade que o Senhor Jesus exige de nós é uma fidelidade que radical. Que Deus me livre e guarde se ele fala: não quero mais servir a Jesus. É tu que não quer servir, mas eu quero. Está entendendo? A minha fidelidade com Deus não vai fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, que não têm firmeza ou que não querem servir a Jesus, não podem jogar na minha fé, não. Eu vou continuar servindo a Deus. A fé de Arão não foi abalada, ele continuou servindo ao Senhor. Então, quando você perder coisas na sua vida, continue servindo a Deus, não questione. Ele está preservando a sua fé, ok? E Jesus, ao dizer isso, é forte, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus toca nessa ferida aí, ó, laços familiares. E os judeus, se você quer saber, ele valorizava as questões familiares muito mais do que nós ocidentais, oriental, né, em geral. As questões familiares para eles eram algo tremendo, ao ponto de, se alguém deixasse uma família de professar a fé no judaísmo, é como se ele tivesse morrido em vida para os demais membros.
Paulo foi deserdado, irmão, porque ele se converteu ao cristianismo, ele se converteu a Jesus. O judeu considerava aquela pessoa morta, ela era expulsa do seu círculo familiar. O oriental, ele levava muito mais a sério esses laços familiares do que nós ocidentais. Quando Jesus vai trazer esse dito aqui, Jesus está tocando uma ferida profunda ali, está tocando em algo ali que, nas estruturas do judaísmo. Olha só, se você preferir, quando você me aceitar, quando você começar a me seguir e ficar constatado que você prefere dar mais ouvidos à sua mãe e seu pai que não me segue, então você não é digno de mim. O nosso Deus requer fidelidade e exclusividade, amém? É uma palavra forte, não é? Mas é a pura realidade. Quantos jovens, eu me lembro que quando comecei para a igreja com 16 anos, eu comecei a levar um menino, um vizinho para a igreja. Ele começou a gostar de ir também, estava indo aos cultos, ele estava quase na hora de aceitar Jesus, estava próximo. Mas a mãe dele, os pais dele, muito católicos. Aí teve um dia que eu fui lá passar na casa dele para chamar ele para a igreja, e ele falou assim, minha mãe não quer deixar ir mais não. Eu falei, é mesmo? Por quê? Aí a mãe dele apareceu. Ela falou assim, olha, seu fulano não vai mais não, tá? Com você para a igreja não evangélica não. Eu falei, por quê? Ele, você sabe, nós somos católicos e nós não queremos que ele vá para a igreja evangélica, ele vai continuar católico. Católico, né? Sem religião, sem fé nenhuma, na verdade. Católico nominalmente. E, de fato, até hoje ele nunca se converteu, não se voltou para Jesus. Ou seja, não sei, porque ele era menor de idade, tinha 15 anos, né? Não sei qual era a postura, mas muitos jovens, mesmo sendo maior de idade, por pressão familiar, ele abandona a fé, abandona Jesus. Então Jesus vai dizer que aquele que opta por seguir pai e mãe, os conselhos de não servir Jesus, essas pessoas não são dignas dele. Então vemos aqui a fidelidade e a radicalidade da fé de Arão, de não questionar a Deus, né? O versículo 7 nos informa o seguinte: não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Não saia da porta da tenda da congregação. Você sabe que a tenda da congregação, o tabernáculo, o santuário era a igreja daquele templo, você sabe disso, né? Antes da construção do templo de Salomão. Veja a palavra, não saia, você não pode sair, permaneça ali na porta, na tenda, ali em contato com as coisas divinas. Por quê? Porque sobre vocês há uma unção, porque sobre vocês há o Espírito Santo. O que eu aprendo aqui, irmão? Você pode ver todas as pessoas que começam a esfriar na fé. Ela vinha de oração, é só você analisar, irmão. Ela vinha de oração, ela vinha quinta, ela vinha domingo de manhã. Você estava vendo ela alguns meses atrás, 2 anos atrás, ela estava aqui domingo de manhã. Aí você está começando a perceber, percebeu? Eu também, que ela não vem mais, que não vem mais orar. Quinta-feira era assídua, estava aqui ouvindo a palavra de Deus, não vem mais, procurou outras coisas para fazer no horário do culto, dos lugares para se divertir, para passear, para levar os filhos, exatamente no horário do culto. Vinha domingo de manhã, não vem mais, e domingo à noite, quem sabe, né, virá hoje no culto de Santa Ceia, quem sabe? Querido, se você tem o Espírito Santo, o óleo da unção sobre a tua vida, você que está na porta da tenda da congregação, você quer estar na casa de Deus, irmão. Quando você se afasta da porta da tenda da congregação, quando você perde esse contato, sabe? É certo você esfriar, é certo. O desvio vem certo, irmão. Não precisa nem fazer estudo, tese de mestrado para poder constatar isso. É observável. Você observa isso claramente. Está vendo que esfria, queridos? Claro que esfria. Mas a pessoa tem os seus argumentos. Pastor é chato, pastor é exagerado, não é bem assim. Eu entendo desta maneira. São argumentos maravilhosos para Satanás. Satanás gosta muito. Não, eu vejo desta forma, eu enxergo desta maneira. E Satanás diz, muito bem, continue. Se Deus perceber, eu passo a perna em você, e você não vai ter força. A queda vai ser tão grande que você não vai ter força nem de aparecer de novo na igreja. Jamais, nunca mais.
Infelizmente, irmãos, são pessoas que estão na porta da tenda da congregação, ela está se afastando, não está mais na porta, ela está lá fora. Vai sair. E é interessante, a razão pela qual devemos permanecer na tenda, ele dá aqui. Por quê? Porque está sobre vós o óleo. O Espírito Santo de Deus está sobre você, meu irmão. Se você sai da porta da tenda, o Espírito Santo vai apagando, né? Paulo vai dizer isso, né? Não apagueis o Espírito. As nossas ações, a nossa vida espiritual, devocional, relaxada, apaga o Espírito de Deus na nossa vida. Aí chega um ponto que você só é um religioso. Chega um momento que o Espírito de Deus não está mais direcionando a sua vida, mas você se contentará em ser religioso. Chegar no templo físico e ok, cultuar ali. Será que Deus está recebendo esse culto? Será que Deus está recebendo esse serviço? Nadab e Abiú acharam que estava na boa. Eles acharam que estava tudo ok. As brasas que eles trouxeram estavam em chamas, como a mulher do rodopio que eu contei aqui na internet. Ela está ali no mover espiritual. Quem diz que não? Se você chegar lá e dizer que ela está dando vazão ao demônio ou à carne dela, você vai ser expulso lá daquele lugar. Você está muito frio espiritualmente, cuidado. Percebe? Nadab e Abiú, eles estavam servindo e eles ofereceram brasas e chama, mas não foi da onde deveria ter saído, do altar do holocausto. Entende, querido? Então tem muita gente equivocada, quer sair da porta da tenda e acha que vai ficar firme. Não vai, irmão. Não vai. 25 anos observando muita gente, eu percebi que não ficou. Um dos maiores enganos do diabo. E é interessante quando a pessoa perde esse contato com uma congregação, com a tenda, com o tabernáculo, ela começa a declarar uns absurdos. As primeiras coisas que você vai perceber são os absurdos que ela começa a declarar ou escrever. Então você não vê o caso do Caio Fábio, o caso público, né? É um cara que ataca a instituição igreja, certo? E ataca, diz que você não precisa mais frequentar a igreja. Mas ele mesmo está na internet dirigindo uma igreja. Um bando de pessoas que estão lá seguindo virtualmente, dão oferta para ele. Ele ataca a igreja, no caso o santuário ele ataca, né? Mas ele tem uma igreja. E ele é a favor do homossexualismo, certo? Ele mesmo declarou que não foi chamado para desfazer o amor de dois homens. Está entendendo? Ele não foi chamado para isso. Deixe os homens viverem suas vidas, se amarem. Então são pessoas que estão oferecendo fogo estranho. E detalhe, o problema delas é que elas acham que Deus não vai trazer juízo. Deus traz juízo, irmão. O grande problema é que algumas pessoas só focam em um atributo divino. Deus é amor e misericórdia, ok. Mas e quando vem o juízo? E aí? E quando vem a ação de Deus para resolver aquele negócio? Pá! Não vê uma conversa não, irmão. Deus deu uma segunda oportunidade. Vou dar uma segunda oportunidade para vocês, Nadab e Abiú. Ananias, sexta-feira, vamos... Ananias, vamos conversar aqui um pouquinho. Senta aí. Você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter prometido 100 mil reais e Deus deu 50 mil. Houve diálogo? Caíram os dois fulminados na igreja, dentro da igreja. Caíram ali, os pés dos apóstolos. Então, há momentos que Deus vai trabalhar com misericórdia. E há outros momentos que o juízo virá sem negociar. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós, amém, irmão? Que eu e você possamos estar, sabe, com o coração limpo. Senhor, quem entrar no teu tabernáculo, aquele que tem mãos limpas e um coração puro, motivações corretas, amém? Porque Deus exige santidade, é o nome dele que vai ser glorificado. Aprendemos aqui várias lições, né, hoje, né? Quando ele nos provocar dor, permitir a dor, é para preservar a sua fé e a fé daqueles que estão ao seu redor.
Haverá momentos que você não vai poder nem chorar essa dor. Você simplesmente vai ter que se calar e entender que Deus é justo. Ele fez porque Ele é justo, Ele é Deus. Ele faz o que Ele bem quiser, bem entender. Isso que é soberania de Deus. Isso é compreender e aceitar a soberania divina. Arão entendeu. Que eu e você possamos, em nome de Jesus, entender. Amém, querido?